Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula, trabalhando ainda com regra de 3 composta. Se 3 homens podem arar um campo de 8 hectares em 5 dias, trabalhando 8 horas diárias, em quantos dias 8 homens poderão arar 192 hectares, trabalhando 12 horas diárias? Bom, o primeiro passo é identificar quais são as grandezas. Então, tem homens, área arada, quantidade de dias e horas por dia. Depois eu vou fazer o quê? Colocar os valores dados no enunciado, colocando grandeza debaixo de grandeza. Então, eu tenho 3 homens trabalhando, que vão arar 8 hectares durante 5 dias, trabalhando 8 horas por dia. Ele fala, se 8 homens estiver trabalhando para arar 192 hectares, durante quantos dias? É a pergunta. Trabalhando 12 horas diárias. Agora, eu preciso identificar quais são as grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Lembrando que para fazer esta identificação, eu tenho que comparar apenas 2 grandezas. Sempre que tem x e mais uma. Vou comparar essas duas. Então, para fazer essa comparação, eu tenho que ter um ponto de referência. Então, vou citar o seguinte, não precisa nem ser a mesma referência do enunciado. Posso falar assim, eu, Juliano, trabalhando 5 dias, eu vou fazer o que? Arar 8 hectares. Então, para que eu consiga arar 8 hectares, eu gasto 5 dias de trabalho. E se eu fosse arar 192 hectares, iria precisar de mais 5 dias ou menos 5 dias? Olha, eu iria precisar de mais do que 5 dias. Então, note, uma grandeza está aumentando, a outra grandeza também está aumentando. Então, são grandezas diretamente proporcionais. O que eu sei de grandezas diretamente proporcionais? Se eu fosse modelar através de setinhas, as setinhas estariam na mesma posição. Então, se eu colocar uma setinha para baixo, como que eu já sei que essas duas grandezas são diretamente, as setinhas vão estar na mesma posição. Bom, já verifiquei que essas duas são diretamente. Vou pegar que tem x e mais uma, vou trabalhar com essa, esqueço o restante. Vou verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. De novo, tem que ter um ponto de referência. Eu, trabalhando 8 horas por dia, vou gastar 5 dias para fazer um determinado trabalho. Se trabalhar 12 horas por dia, estou trabalhando mais horas a cada dia, eu vou precisar de mais do que 5 dias ou menos do que 5 dias. Olha, se eu trabalho mais horas por dia, eu vou acabar o trabalho em menos dias. Então, seria menos do que 5 dias. Então, enquanto uma grandeza está aumentando, a outra está diminuindo. Então, essas duas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Fazendo a modelagem das setinhas, uma grandeza para cada lado. Se uma já está para baixo, a outra só pode estar para cima. Basta agora comparar a que falta. Pego a que tem x, mais a que falta. Então, comparando as duas. 3 homens fazem um determinado trabalho em 5 dias. 8 homens para fazer o mesmo trabalho vai gastar mais 5 dias ou menos 5 dias? Olha, se eu tenho mais pessoas trabalhando, eu vou gastar
menos tempo para fazer. Então, enquanto uma grandeza está aumentando, a outra está diminuindo. Então, essas duas grandezas são o que? Inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, setinha para cada sentido. Como que uma já estava descendo, a outra só pode estar subindo. Bom, tem aqui. Agora, posso até esquecer o enunciado, que eu já tenho quais são as grandezas, quais são os valores e quais delas são diretamente ou inversamente proporcionais. Fixa que tem x, 5 sobre x, fixei, que é igual. Agora eu vou descer as outras. Lembrando, para descer eu tenho que verificar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se eu for colocar aqui, ó, vou descer a primeira coluna. 3 sobre 8 é diretamente ou inversamente com o que tem x? Essas setinhas, olha as setinhas, cada um para um sentido, significa que elas são inversamente proporcionais. Então eu vou inverter. Em vez de 3 sobre 8, 8 sobre 3. Tenho que descer uma outra coluna. Então, vezes 8 sobre 192 é diretamente ou inversamente proporcional a 5 sobre x. Olha as setinhas. Se elas estão no mesmo sentido, elas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente, vou colocar como ela está. 8 sobre 192. A última. Horas por dia. 8 sobre 12 é diretamente ou inversamente proporcional a 5 sobre x. Olha as setinhas. Setinha cada um para um lado, então elas são inversamente. Então elas têm que fazer o quê? Em vez de 8 sobre 12, 12 sobre 8. 12 sobre 8. Notem, como que eu tenho 8 numa fração no numerador e na outra fração no denominador, posso cortar as duas. Cortar, substituir por 1. Só para facilitar nosso cálculo. Ah, e se eu não quero fazer isso? Pode fazer o cálculo normalmente, só que os números seriam maiores. Permaneça que tem x, então, 5 sobre x, igual. Como que eu tenho uma fração vezes a outra, tem que juntar, escrever apenas uma fração. Como que eu faço isso? Numerador vezes numerador vezes numerador. Aqui. 8 vezes 1, 8. Vezes 12, tá? 96. Dividido. Denominador vezes denominador. 3 vezes 192 vezes 1. Que dá 576. Então, notem que agora eu tenho uma fração igual a outra. Exatamente como o primeiro exercício de aula. Como que eu uso uma fração igual a outra? Eu explico em cruz. Então, seria 96 vezes x, que é igual a 5 vezes 576. Então, eu tenho que 96 vezes x é igual a 5 vezes 576, que dá 2.280. Isolando x, então x é igual a 2.280. 96 estava multiplicando e passar dividindo por 96. Então, x é igual, efetuando o cálculo, 2.280 dividido por 96, vai dar 30. Então, já sei que 8 homens trabalhando para arar 192 hectares gasta 30 dias, trabalhando 12 horas por dia. Muito obrigado e até a próxima aula.